Olá, seja muito bem-vindo ao Open Mind, o podcast que vai te ajudar a abrir a sua mente. Lembrando que ele é gravado aqui no Espaço Mind, espaço em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso, pertinho da Avenida Paulista, um espaço que além de estúdio de gravação, você também tem salas de treinamento, salas de reunião, salas de atendimento individual, um café maravilhoso, então venha conhecer o Espaço Mind. Eu sou o Thiago Beltrán, psicólogo, consultor, palestrante, e hoje eu tô aqui com um cara fantástico, o Edu, que é um cara que é empreendedor aí, não só do mercado imobiliário, né, um grande especialista do mercado imobiliário, mas também empreende em vários negócios, desenvolve um cara super comercial aí. E sempre que a gente inicia aqui, eu gosto de trazer que a pessoa se apresente, né? Porque ninguém melhor para se apresentar. A gente estava conversando até agora há pouco, né? Sobre como apresentar. Então, talvez quem esteja assistindo aqui está tendo a oportunidade de conhecer o Edu agora. Então, né? Para quem está assistindo a gente aí, quem que é o Edu, né? Primeiro, seja bem-vindo, né? Muito bem-vindo. E quem que é o Edu? Legal, legal. Obrigado pelo convite. Tá aqui com você, batendo esse papo, produzir aqui um pouco para a galera, né? Então, a galera que está aqui, meu nome é Eduardo, eu tenho 39 anos, sou uma pessoa que, como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Gosta de empreender, gosta de aprender e gosta também de trocar bastante ideia para ajudar algumas pessoas a entender um pouco, né? Sou casado e estou no mercado imobiliário aí há quase 15 anos, então é a minha maior jornada. Mas legal. Como a gente sempre fala, né, sempre tem alguns negócios e a gente gosta de se envolver, gosta de aprender, sim, porque o conhecimento de um segmento, ele ensina e agrega muito para outros negócios. Sim. Então, às vezes a gente gosta de experimentar algumas coisinhas. Obrigado pelo convite, estamos aqui para produzir aí com a galera. Que legal, Edu. E cara, eu sempre gosto de começar aqui, eu acredito muito, até vindo da psicologia aí, que muito do que a gente vive hoje tem a ver com a nossa infância, como a gente foi criado, com as vivências que a gente teve. Claro que a gente vai construindo a nossa personalidade, quem a gente é. Então, queria que você falasse um pouquinho como foi a infância do Edu, a adolescência ali, até entrar nessa questão profissional. Eu gosto muito de saber um pouquinho como foi essa infância e adolescência para transformar o cara que você é hoje, né? Legal, verdade. Tem tudo a ver, né? O que você estava falando, né? As pontas vão se conectando. Cara, eu venho de uma família muito humilde. Eu sou nascido e criado em Guarulhos, num bairro ali suburbano ali da periferia, que a gente viveu lá 20 e poucos anos, então eu me entendo de criança sempre lá. O bairro chama Jardim Presidente Dutra, que é depois ali do aeroporto de Guarulhos, Cumbica, né? E aí a família bem unida, aquela família bagunceira, né? 7 tios de um lado, 6 do outro, e cada um dos tios tem 2, 3 filhos. Nossa, então muito parecido com a família. É muitos primos. E aí tem muita gente ali que a gente, né, acaba vivendo. Então foi uma infância diferente do que é hoje, porque era muito aquele negócio de brincar na rua. E aí eu até brinco com o pessoal, né? Durante a minha infância inteira, a rua era rua de terra, né? Então a gente vivia num lugar ali que era bem simples. Sim. Mas isso me ensinou muita coisa também. Porque ao mesmo tempo que era um lugar simples, a gente tinha ali uma família unida, a vizinhança se conhecia, né? Porque os filhos na rua, a gente frequentava a mesma igreja, o mesmo campinho de futebol. Então a gente vai percebendo o quanto ter pessoas próximas e pessoas que agreguem é importante. Até hoje eu carrego amizades dessa época, né? Pessoas que a conheci ali, tanto quanto na infância, quanto na igreja, quanto no bairro. Hoje eu já não moro mais nesse bairro, mas é um lugar que deixou bastante história, né, que me tornou assim uma pessoa mais forte, porque você vem de uma região que você não tem tanta infraestrutura, e aí o dia que você pega um ônibus e vai até um centro, aí você mora num lugar que não tem nenhum prédio, né? Aí você vai no centro, você vê, nossa, essas pessoas moram aqui e tal, é diferente. Então quando você consegue ter esse paralelo, você fala, poxa, o que eu posso, né? O que eu consigo? E aí você vai tentando galgar isso. Legal, cara. Eu vejo assim, tem vários estudos, e tem um estudo específico de Harvard, que é um dos mais longos sobre felicidade, e que eles chegam numa conclusão que uma das coisas que mais interfere na nossa percepção de felicidade não é a questão de quanto você tem de dinheiro, das riquezas que você acumulou, de bens, mas a qualidade dos vínculos que você tem na vida, com as pessoas, né? Então, é um estudo que já durou mais de 75 anos, e que realmente eles foram perceber que nesse estudo eles acompanharam homens aí durante todo esse período,
E essas pessoas, teve pessoas que eram pobres, ficaram ricas, pessoas que eram ricas, ficaram pobres, pessoas que ficaram doentes, casaram, ficaram solteiras. E o que eles mais perceberam é exatamente o quanto os vínculos são importantes. Eu vejo que você falou a infância diferente, eu também vivi uma infância muito diferente do que se vive hoje, e até alvo de muitos estudos, essa questão do o que isso vai acarretar para as crianças de hoje, essa questão muito tecnológica, né? Ficar muito, eu vejo meus sobrinhos, por exemplo, a conexão deles é diferente, eles estão conectados, tá cada um na sua casa. A gente não, a gente ia lá, não tinha celular, não tinha nada, ia chamar o amigo lá, fulano, vamos jogar bola, vamos empinar pipa. E aí daqui a pouco ia reunindo a molecada, tava todo mundo junto na rua. E isso era muito importante para a construção da nossa vida social, até emocional. Então, muito louco, né? A infância que a gente viveu e o quanto esses vínculos são importantes para nossa vida, né? Mas aí você que teve essa infância de brincar na rua, de ter muitas conexões e tal. E como foi como foi o seu processo profissional quando você começou a trabalhar? Você começou a trabalhar com o quê? Até chegar nessa questão, né, de estar envolvido com imóveis, enfim, e tantas outras possibilidades aí. Cara, eu me vejo quando tinha, uns 14 anos, querendo comprar uma bicicleta, querendo comprar um tênis, alguma coisa, né? E aí a gente não tinha a grana para isso, e aí eu fui querer trabalhar, né? Tinha ali 14 anos, eu fui trabalhar numa fábrica de roda de bicicleta. E aí ganhava por dia e tal. E aí eu comecei a ver o dinheiro, e aí comprei essa bicicleta. E aí também eu vi o dinheiro e comprei esse tênis. E eu lembro que essas duas conquistas para mim me mostrou muito que a gente consegue produzir algo para ter, né? Sim. E aí eu pensava, né, na minha família, nos meus amigos, no meu bairro ali, eu olhava, e aí na minha família a grande maioria, na época, né, pintor, funileiro, eletricista. Aí eu falava, eu queria um trabalho diferente, né? Eu falava assim, eu queria fazer um negócio diferente. E aí o que eu ouvia, né? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí eu ficava com isso dentro da minha cabeça, né, de ter que estudar. E aí quando eu comecei a de fato ir para o colegial, eu fui fazer um colegial que era colegial técnico em contabilidade, que ali me abriram oportunidades, né? Hoje, de vez em quando eu tenho um papo com jovens, eu falo muito sobre isso, né? Não sei se você chegou a conhecer e sabe como era, mas na minha época eu técnico de contabilidade, de administração, de microinformática, essa parte assim, né? E aí eu fiz o de contabilidade e tal, porque falavam que eu era bom nos números, era rápido ali. E ali me abriram oportunidades de trabalhar em empresas grandes, onde eu fui ali para a parte fiscal, financeira, fui aprendendo, fui tomando gosto. E aí me matriculei já na sequência na faculdade, aí vi que não era exatamente o curso de contabilidade que eu queria fazer na faculdade, mas me formei em técnico. E aí eu fui percebendo o quanto, existe até um projeto social que eu fiz parte uma época que eu fui percebendo que estudar vale a pena, sabe? Então, o quanto você vai estudando e as portas vão se abrindo. E aí eu acabei indo depois para um banco, trabalhei como caixa no Banco Itaú ali durante alguns 2 anos, fui para a área de atendimento, ali fazendo cartão, fazendo abertura de conta e tudo, e aí me surge uma oportunidade que conecta com o meu hoje. Que eu fui trabalhar num departamento que era uma área de crédito imobiliário, para poder atender as imobiliárias. E aí foi um acaso, cara. Essa história aí é história para mais de hora, mas acabou que deu errado para dar certo. Eu brinco que se um dia eu for escrever a minha vida, esse é o capítulo que eu falo que deu errado para dar certo. E aí acabei atendendo algumas imobiliárias e fui atender a imobiliária que hoje eu faço parte da gestão e também sou sócio em uma unidade para fazer a gerência de uma equipe. E aí, há 10 anos atrás, aí completando agora nos próximos dias, eu me desligo do banco, por 10 anos eu fiquei no banco, e aí eu acabo fazendo a função de um gerente de vendas. E aí eu vou trazendo várias habilidades comerciais, ferramentas, treinamentos, cultura, metodologia do que eu vivi nesses 10 anos de banco para uma empresa familiar, para uma empresa menor, no caso a imobiliária, né? E aí, acabou que deu certo. E aí a gente deu um passo juntos em 2022 para 2023 inaugurar uma unidade onde eu me torno sócio nessa filial e faço a gestão comercial do escritório como um todo hoje. E a gente tem uma operação lá que vem crescendo bastante. E aí nesse meio do caminho vai aparecendo o novo corretor, né, que é um projeto de formação
para corretores também, onde a gente participa de treinamentos, palestras, imersão. E aí tudo isso que eu fui vendo pro mercado, né, de estudar, entrar na profissão, eu fui ganhando gosto. Sabe aquela pessoa que gosta muito, de repente, do futebol, Sim. de correr? Eu fui ganhando gosto. Então, às vezes, a gente tem aquele, né, o workaholic. Não é isso. Mas é gostar, de estar bem. E eu costumo dizer que a cultura que eu gosto de pregar na empresa é que as pessoas se sintam bem ao sair de casa. Então, quando eu vejo que tem um parceiro associado, um corretor, um colaborador, um funcionário da gente que não está feliz, eu costumo conversar e eu falo que eu já vivi isso. Eu já fiz algumas transições de carreira. E viver uma atividade que você não se sente tão feliz, você não é tão produtivo. Sim. E eu aprendi a conseguir estar feliz, como a pesquisa que você disse. Porque é as conexões das pessoas e o ambiente que você vive, né? Então, eu particularmente, eu gosto bastante de falar assim dessa parte de estudar para aprender algo que te proporciona um aprendizado onde você vai ter um resultado, que lá no meu começo era uma bicicleta e um tênis. Legal, cara. Se quiser, você pode falar o nome da imobiliária. Legal, aqui. Opa, vamos lá, vamos fazer um merchan, Faz aquele merchan. Imobiliária Carisma, aqui na Zona Norte de São Paulo, né? A imobiliária que abriu a oportunidade para eu estar dentro do mercado hoje, né? Leandro, que é o diretor lá, nosso CEO, que me abriu essa oportunidade, me fez esse convite. Hoje estamos juntos aí, batalhando para crescer, para a gente poder sempre estar ali na ponteira ali, na dianteira com o time. Legal, carisma com K, né? Carisma com K de que bom, a gente brinca. Porque se falar que é com K de Karina, aí vamos ligar lá, vamos falar, quero falar com a Karina. Cara, e é muito louco, né, o nome. Eu particularmente, essa palavra carisma em si, né, é algo que eu busquei estudar muito, até quando eu comecei a trabalhar com vendas. O que faz uma pessoa ser carismática? Então, li vários livros especificamente sobre carisma, e é muito louco porque eu tive a oportunidade de ir lá, né, fazer um momento com vocês lá, com os colaboradores, ter uma troca lá com vocês, e as pessoas que eu tive contato na Carisma realmente têm carisma. Então o Rafa, que apresentou você, né, já o conhecia, o Leandro, você, e eu particularmente, eu acredito muito numa gestão, numa liderança que tem um olhar de desenvolvimento de pessoas. É o que eu acredito, é o que eu trabalho nas empresas, e é o que eu vejo que é mais efetivo. As pessoas que realmente... antigamente a gente tinha muito aquela coisa do olhar, separar. Não, tem que separar. O trabalho é trabalho, o casa é casa, você não pode levar... A gente foi educado assim, né? A gente foi educado assim, a gente vinha e tal. Até porque a geração, o momento era diferente. Então, cara, aqui você trabalha e esquece as coisas de fora. Isso. E hoje a gente vê que não é assim, a gente é um ser humano, como você falou, você encontra às vezes a pessoa lá, não tá tão legal, você fala, cara, deixa eu entender, deixa eu te ajudar. Isso. E eu vi muito, né, nos poucos momentos que eu estive lá, a visão de vocês com relação ao ser humano, ao desenvolvimento, a esse desenvolvimento contínuo de levar curso, levar formação e tentar desenvolver as pessoas. Então, cara, primeiramente, parabéns, eu acho fantástica a visão de vocês, acho que por isso estão crescendo tanto. Tive a oportunidade de estar com o Leandro ali, né, que iniciou, um cara super humano também, você, né, os projetos que você tem, o Rafa, o Novo Corretor, e é legal ver vocês com esse projeto do Novo Corretor, levando isso para o mercado imobiliário como um todo. A gente até conversava isso um pouquinho antes, né, que o mercado imobiliário tem muito ego também. Eu vim do mercado imobiliário, né, comecei a empreender no mercado imobiliário, então tive muitos momentos de altos e baixos, fui campeão de vendas, depois caí em equipes que eu não me sentia tão bem como você falava, né, e eu não estava feliz de ir trabalhar, e aí meu resultado ia lá embaixo. Isso. Cara, então por isso que eu fui buscar, inclusive, me desenvolver, conhecer um pouco mais, fazendo cursos. Pô, o que faz alguém ter sucesso, ter resultados? Então, eu acho fantástica essa forma de vocês de olhar, mas eu acredito que isso não veio do nada. Isso, acho que uma construção, você falou, né, desde o início, buscar, pô, me falava, eu tenho que estudar. Isso né? aí. E como foi essa construção? Porque você começou lá atrás, a Carisma não era o que é hoje. Sim. Como foi essa construção aí? Quais foram os desafios para você conseguir ter essa visão de pessoas e de desenvolvimento? Legal. Cara, eu vejo que tudo que eu sempre quis era me desenvolver. Então, desde quando eu estava lá na minha adolescência, eu queria me desenvolver. Hoje eu penso muito igual. Então, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas assim, nossa, mas você, né, é ansioso, você quer mais e mais. Não, é porque eu quero me desenvolver. Eu acho que, né, a gente é filho do dono do ouro e da prata, né? Então, a gente pode muito, né? Então, e eu gosto muito dessa parte de desenvolver. Então, dentro do banco, a gente tinha também um processo lá que chamava Escola de Negócios. E aí eu me envolvi. Aí, quando, né, estava na imobiliária lá no começo, eu fazia um treinamento
com a galera uma vez por semana, agora até me fugiu o tema aqui, que tem 10 anos, mas era como se fosse, os macetes do mercado, e aí eu tinha até uma assinatura na época de uma empresa que falava sobre isso, colocava uns vídeos para os corretores, e no começo aquilo nem era tão legal assim, o pessoal, pô, mas reunião toda semana, treinamento, e aí depois de uns meses a galera curtiu, gostou. E aí a gente começou a mudar algumas coisinhas do tipo, né? Vamos fazer um aniversariante diferente, onde a gente junta a pessoa, põe ela ali na evidência, brinca, faz o parabéns. Outras coisas que a gente foi fazendo também, nossa, uma festa de final de ano diferente, né? Uma apresentação de resultados, então não tinha. Sim. E eu acho que é a combinação disso e mais algumas coisas que de repente nem veio aqui à cabeça que constrói tudo isso. Nunca tem um pó mágico, né? É o conjunto de uma série de coisas, mas baseada muito nisso que eu tenho, do querer desenvolver. Mas não só se desenvolver quem está com você. Porque esses corretores, esses gestores, que na grande maioria está com a gente até hoje, eles também conseguiram se desenvolver. Sim. Só que o desenvolvimento não é só o dinheiro, mas é o dinheiro também, né? Sim. O dinheiro faz parte do pacote. E aí você ter o dinheiro para fazer uma viagem por ano com a tua família, você ter o dinheiro, né, para a gente fazer ali o merecimento, né, quando a gente está ali em recesso, você conseguir fazer um churrasco, você conseguir passear, comprar um presente. Então, quando você coloca sentido para isso, as pessoas acabam se esforçando mais. Sim. E aí o resultado é maior do que os demais. Então, eu vejo que é um conjunto do querer, das vontades, né? Se a gente for levar para a metodologia de venda, a gente fala que é a fome, né? Sim. Que é a ambição, a vontade de você fazer as coisas. E aí você vai construindo um ambiente. E aí você falou, né, do carisma. Eu brinco que eu contrato pelo sorriso. Só que o sorriso do olhar. Chega a pessoa lá, ela dá um sorriso, e aí eu falo que o sorriso, ele sai aqui do rosto, da boca, ele vem para um rosto, né? E você vê que é um sorriso carismático, né? Tem gente que tem isso, né? Você aqui, ó, esse sorrisão aí. E a gente gosta disso, porque fica um ambiente mais leve, fica um ambiente mais otimista, fica um ambiente mais gostoso de estar nele. Então, como o Leandro diz muito, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que na empresa. Então, por que não a gente construir um ambiente que a gente se sinta leve e feliz nele, né? Sim. E com certeza dentro da minha veia, e por que não cada vez mais produtivo. Eu falo muito isso, que é uma das coisas que quando você chega em casa e vai planejar uma viagem, comprar uma roupa, comprar um carro, uma casa, você precisa do resultado, né? Então, eu gosto muito de associar essa parte do esporte, essa parte do desempenho com a performance do trabalho, com a performance de aprendizado. E eu acho que isso aconteceu na minha vida por uma série de coisas, né? Primeiro, por eu não conseguir ter muitas coisas e eu querer as coisas, e eu experimentar pequenos resultados. Porque hoje, Thiago, o que eu vejo bastante assim, as pessoas querem o grande resultado, mas elas acabam não fazendo um objetivo para o resultado micro. Sim. Então, olha, qual que é o objetivo que eu tenho para os próximos 3 meses? De repente, os próximos 3 meses, meu objetivo é trocar o celular. Sim. De repente, nos próximos 12 meses, o meu objetivo é pagar a minha dívida. É dar entrada num apartamento, comprar um carro, fazer um consórcio. E aí você vai fazendo esses micros resultados e você vai se preenchendo de satisfação, preenchendo de gratidão, de orgulho. E aí, uma pessoa que está motivada, engajada, dificilmente ela não vai se desempenhar melhor na empresa. Sim. Ela vai ser um gestor melhor, vai ser um empresário melhor, vai ser um marido, uma esposa melhor. Então, eu acho que esse conjunto faz as coisas irem acontecendo e a gente conhecer pessoas, que eu acho que é o principal pilar para mim, que vão te acreditar em você, que vão te apoiar e que vão estar junto com você quando você tiver com a situação difícil, né? Porque nem só de beleza vive o mundo corporativo, a família, os relacionamentos, né? Então a gente tem alguns momentos de baixa e a gente precisa saber para onde recorrer, né? Na Carisma você já entrou como gestão. Entrei como gestão. Como foi esse processo? Porque você falou que você veio do banco, né? Então tinha uma experiência corporativa, ali o banco, existe uma pressão muito grande, comercial, de resultado.
e tal. E o mercado imobiliário, acredito que quando você vê, não era um mercado tão focado nesse resultado dessa maneira estruturada. É um mercado meio que... eu lembro quando eu entrei no mercado, tinha corretor ali no mesmo stand, um cara de carro importado, outro pedindo dinheiro para comprar um almoço, fazendo a mesma coisa. E tem muito a questão do ego, e eu via muita... Pô, vem alguém de gestão que veio de fora, e aí tem os corretores, pera aí, esse cara aí que não era daqui, Não tava aqui, agora vai chegar mandando em mim. E tem um desafio, porque como você falou, muitos corretores são parceiros, não é uma coisa CLT ali que você tem. Como foi esse processo, né, de você entrar num cargo de gestão, como foi para você administrar isso? Foi um desafio, tanto porque eu estava num momento de transição de carreira, né, então eu estava saindo do mundo corporativo para ir para uma empresa média, pequena. Então, mudou muito, né? Porque enquanto eu apertava um parafuso no mundo corporativo, agora eu apertava 30, né? Então, eu tinha que ter várias ferramentas, né? Nem todas as chaves eram a mesma medida de boca para entrar. Então, acho que essa é uma analogia. Mas, em partes, eu fui beneficiado dessa dificuldade. Por quê? Porque as pessoas já me conheciam. Então, eles eram os meus clientes, porque eu atendia a imobiliária através do banco. Então, querendo ou não, eu não tive uma grande dificuldade, não posso dizer, nossa, né, foi. Mas eu tive, sim, algumas resistências, né? Sim. E aí a dificuldade da aceitação talvez foi bem baixa, foi bem tranquilo quanto a isso, porque já nos conhecíamos e tal, mas da aceitação do novo, da aceitação de você criar coisas, né? Cara... Que quando chegou, então já conhecia. Pô, o Edu, aquele cara é gente boa, tal, legal. Aí, enquanto não muda nada... Tá tudo beleza. Maravilhoso, tô trabalhando depois... então, vamos mudar aqui. Opa, peraí, isso era legal. Mas agora você quer que eu mude? Eu sempre trabalhei assim, quer que eu faça diferente, né? Exatamente, foi o que aconteceu. Então, hoje, né, a gente fala de uma coisa básica, simples, né? Pô, implantar um CRM. Cara, quando a gente foi implantar o CRM, né, tem até uma colaboradora lá que fala, né, ela fala, eu te odiava, eu fiquei ali alguns meses e depois quando a gente entendeu tudo isso, aí eu pedi perdão, né, agradeci e tal, porque virou a ferramenta base de trabalho. Sim. Mas há 10 anos atrás isso estava até no início, né, então imagina que você vem do mundo corporativo e você tem um sistema onde você tem um dashboard, onde você tem um processo, onde você vai incluir as informações, e aí de repente você chega numa imobiliária que na época era um sistema muito parecido com DOS, assim, tipo, muito louco, atrasadaço, e usava muito ficha. Sim. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, me dei mal, né? Mas aí o meu lado otimista pensou, não, pô, você já sabe que existe, agora você vai implantar e vai fazer a diferença. Então, o time com o tempo foi entrando, né, mas tiveram algumas resistências do tipo, vamos fazer uma reunião por semana, uma reunião por 15 dias, a gente vai apresentar resultados, a gente vai... E aí, imagina, na época de apresentar resultados, né, foi uma quebra, assim, de paradigma muito forte, porque os que estavam performando bem não queria. Não ficar mostrando aqui. E os que estavam mal não queriam ir para a reunião. Vamos me expor ali. Exato, E a gente sabe que no mundo corporativo, no mundo de negócios, no mundo de vendas, isso é corriqueiro, é normal, né? Então, é uma pressão que existe, mas está muito vinculado a você se desafiar. Sim. E aí a gente sempre fala, né, quando você vê o teu time, né, o time que você torce, ele indo mal, você vai ali, caramba, não acredito, o fulano tá jogando mal, é esse, é aquele. Mas quando a gente tá dentro de uma empresa, dificilmente a gente quer assumir que a gente tá jogando mal, ou que o time precisa treinar mais. Sim. Então, quando você consegue mostrar isso para as pessoas, sem ser por goela abaixo, mas assim, mostrando, fazendo uma analogia do futebol, a analogia de quem tem alta performance, né? Você nunca vai ver um time, uma empresa, um atleta que tenha um resultado acima da média que não se esforçou acima da média. Sim. Né? Então, o pessoal com o tempo foi comprando essa ideia e aí surgiram várias coisas, né? Então, desse surgimento inicial, vem ali o Rafa, que já era professor de formação, trabalhando muito na parte de treinamento interno. Então a gente acabou desenvolvendo muita coisa interna, pegar a metodologia e vamos colocar num manual. Vamos fazer um onboard, vamos aplicar para quem começa. Vamos fazer uma escola de reciclagem. Vamos explicar para eles todas as etapas de um negócio. E aí vai profissionalizando. E isso vai fazendo com que todo mundo fique mais alinhado. Eu acho que é o grande ganho de qualquer empresa, é você ter todo mundo entendendo
80%, 90% do que está sendo feito ali. Independente, a gente fala, né, se a tia da limpeza que está fazendo um café, ela sabe que o Thiago chegou e tratar ele bem, oferecer um café para ele, acolher ele bem, pode ajudar ele decidir a comprar, ele decidir alugar. Então é uma consciência total, assim. Cara, essa visão de desenvolvimento para mim é muito importante porque realmente as empresas que eu vejo que entenderam isso, que quando você trabalha com pessoas, você precisa desenvolvê-las. Tem até várias frases famosas aí, né, de escritores até que falam, pô, se você acha caro treinar e desenvolver um colaborador, experimenta não fazer isso. Ou aquela visão que muitas empresas têm errada de, mas eu vou investir, vou gastar tempo, depois ele vai para outra empresa. Cara, é melhor ele ir para outra empresa bom do que ele ficar ruim na sua. Então todas as empresas que eu vejo que têm essa visão de desenvolver, realmente criam essa atmosfera de crescimento, desenvolvimento, e é o que você falava, de motivar as pequenas motivações ali, que é importante até para o cérebro. Porque se você cria eu crio uma grande meta, minha meta é ganhar 1 milhão. Quero comprar um avião. Em quanto tempo? Não, sei lá, daqui 2 anos. Cara, se você não cria as pequenas etapas, você não tem essas pequenas comemorações. E pro cérebro é ruim, porque ele começa a olhar e falar, cada vez mais difícil, mais pesado, muito longe. E aí você vai desenvolvendo, então, essa atmosfera de treinamento e desenvolvimento, eu vejo que também dá isso. Pô, ontem eu não sabia disso, hoje eu já sei. Aí ele vai lá, faz uma venda com a técnica que ele aprendeu. Uau! Caramba, cara, que legal. Edu, esse negócio dá certo mesmo. E outro que não tava fazendo fala, caramba, esse negócio dá certo, acho que eu vou fazer também. O CRM eu vejo muito isso, né? A maioria do comercial odeia CRM. Mas quando ele vê a pessoa fazendo, e aí daqui 3 meses o cara falou pra ligar, e o CRM lá avisou, ele viu o colega ligando e fechando. Ele falou, caramba, eu nem sei com quem eu falei há 3 meses atrás. Deixa eu começar a alimentar esse sistema. Então é aquela coisa que você cria uma atmosfera mesmo de desenvolvimento, né? E, cara, um dos temas que eu mais gosto de trabalhar assim, nas empresas é liderança. Porque eu vejo que é guarda-chuva ali. Se os líderes não estão sabendo desenvolver pessoas, você vai ter grandes problemas. Então, hoje você é um líder que lidera líderes, né? Então, quais são os principais pontos que você vê que um líder precisa desenvolver? Então, quem tá vendo a gente tem pessoas que já lideram líderes, tem pessoas que às vezes estão almejando se tornar líderes. Então, quais são os pontos que você fala, cara, ao meu ver, um líder precisa desenvolver esses pontos, senão é o mínimo ali que ele precisa desenvolver para começar a realmente ter resultados enquanto líder? Legal, boa pergunta. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. E aí eu me recordo que num determinado momento ele me perguntou mais ou menos como que eu escolhia, como que eu decidia, como que eu apostava numa pessoa em outra. Sim. E eu disse mais ou menos como eu vou dizer agora, que quando a pessoa está com uma visão alinhada. Então, imaginando que eu tenho o meu ângulo de visão aqui, você tem o seu ângulo de visão. Sim. Então, para a gente poder correr junto, ou eu vou do seu lado, ou você vem do meu, para a gente enxergar a mesma direção. E eu acredito que a pessoa estar alinhada a isto, então, seja um objetivo, fala assim de forma prática, né? Então a gente vai fazer 10 vendas, o objetivo é 10 vendas por mês, o objetivo é 30 vendas por mês, o objetivo é 50 captações por semana, o objetivo é fazer 5 visitas na semana. Então, ter isto bem claro para que as pessoas entendam a regra do jogo, né? Sim. No futebol a gente sabe que fazer gol é do lado de lá, né? Que aqui a gente nas costas a gente toma gol, né? Então, eu costumo dizer que ter essa pedagogia, essa parte simples, bem esclarecida. E aí, o líder, o que o líder precisa ter depois que ele entendeu a visão e o que precisa ser feito? Ele precisa ser otimista. Porque a liderança de pessoas, ela é muito baseada em você estar num momento, às vezes, difícil, complexo, e você, às vezes, ter que falar alguma coisa que não é tão fácil de ser falada, não é tão legal, mas pro bem, pro lado saudável, pro otimismo. Então, às vezes, você tem um corretor fazendo um puta de um esforço para um negócio que você tá vendo que aquilo não vai dar resultado e, de repente, pode ser que dê. Uhum. E aí, o que você vai falar para ele? Para ele desfocar daquilo, para ele fazer outra coisa? E aí você vai ter que dizer para ele que, olha, faça isso como um Pareto, 80-20. Sim. Não abandona... Sim. Deixa esse negócio que você está fazendo aqui em 20%, mas vem aqui para os 80%, que é aquilo que a gente acredita. Então, aquela pedagogia do o que precisa ser feito, como Sim. precisa ser feito, faz o seguinte, cumpre 80% do tempo isso, e esses 20%
você vai fazendo lá. E aí, na medida que esses 20% vai dando certo, você aumenta ele, né? Para 30% e aí você diminui aqui para 70%. Então, eu costumo dizer que a transição que eu vivi recentemente de gestor, de corretores, de colaboradores, para gestor de liderança, é conseguir passar essa visão. Porque, normalmente, você explicar uma tarefa operacional, olha, tem que fazer assim, o segredo é tal, o número da senha é tal, você aperta e solta. Sim. Agora, atendimento não é assim, Sim. porque cada pessoa que vem é de um jeito, tem uma informação, uma dúvida, uma crença, não dá para fazer um FAQ, né, com todas as perguntas e respostas, porque sempre tem alguma coisa que foge. Então, é você passar a visão e deixar claro que, puxa, se tem alguma coisa que você não sabe, eu tô aqui na retaguarda. Porque só da pessoa ouvir isso, ela já se sente mais confiante. É impressionante. Fala, ó, qualquer coisa, toca lá, vai lá, você já tem capacidade, a gente já treinou por 6 meses, por 1 ano, faz lá e qualquer coisa eu tô por aqui. Porque aí a pessoa se sente, puta, se precisar de alguma coisa eu tenho uma retaguarda. E uma hora ou outra você vai, uma hora ou outra você ajuda, mas eu acho que acreditar nas pessoas, soltar o bastão, não é uma coisa fácil também. Demora um tempinho para a ficha cair. Os primeiros meses ali, o primeiro momento, você... Eita, isso e agora, tal. E aí algumas coisas você vai ter que aceitar não sair da forma como você faria, para que a pessoa faça da forma que ela sabe fazer. E esse processo vai amadurecendo ela, ao ponto de que você, de repente, num determinado momento, não precisa mais se preocupar com isso. Sim. A pessoa já consegue fazer. Então, passar a visão para frente, assim como a gente tenta passar, né, para os sobrinhos, para os filhos, né? A gente tenta sempre passar ali uma visão. Acho que para a liderança, passar isso, porque aí a liderança vai passar isso para os colaboradores, né? Sim. Eu vejo que existe um grande desafio, até na maioria das empresas, principalmente nessa primeira etapa de liderança. Porque a pessoa geralmente, quem se torna líder? A pessoa que é um bom operacional. Então, um corretor. Geralmente o cara vende bem, né? A pessoa vende bem ali. Pô, surgiu uma oportunidade, vamos colocar ela para ser gerente, tal, porque tem bons resultados, mas é outro jogo, né? Então existe aquele desafio porque a pessoa performava bem fazendo de um jeito. Quando você está acima, você tem uma equipe, que é o que você estava falando, às vezes a pessoa não vai fazer exatamente do seu jeito, e aí é que muitos pegam o BO ali, porque não, tem que fazer assim, aí outro, não, mas eu não sei fazer assim, ou não gosto de fazer assim, enfim, lidar. Então eu vejo que é um grande desafio, e o que você trouxe resume bem assim, o que eu acredito hoje. Eu trabalho, né, nesses quase 20 anos aí estudando a mente, o comportamento humano, e trabalhando com empresas e com pessoas, eu percebo que tem 3 pilares, assim, que são muito fortes nessa questão, que acho que tem muito a ver com tudo isso que você está trazendo, para qualquer pessoa desenvolver, mas acho que um líder muito mais. Primeiro, comunicação. Que eu vejo esse alinhamento que você trouxe, para mim tem muito a ver com a comunicação, cara. Você ser assertivo, você saber trazer, alinhar o jogo. Pô, o jogo que a gente vai jogar é esse. E, cara, como as pessoas erram nas empresas pelo achismo, achar que, não, mas isso ele tem que saber, não, ninguém tem que ir nada. E, eu tinha um líder que falava, o óbvio precisa ser dito. Então, essa comunicação eu vejo que é um dos grandes desafios na empresa. Segundo pilar que eu vejo é a inteligência emocional. Sabe, que é um grande... Essa questão do otimismo, como você falou, pô, o líder ele tá vendo à frente, o resultado não tá acontecendo ainda. Só que se você se baseia só no resultado, cara, você vai desmotivar, porque a equipe tá fazendo... Então, se o líder não tá motivado, não tá acreditando naquilo, a equipe também não vai acreditar. E para isso demanda a inteligência emocional para acreditar, a inteligência emocional para lidar também com... Porque vai ter dia que vai chegar lá e a equipe vai dar ruim. Um tá lá, dormiu de calça jeans, a outra tá meio ali, aí você... Então, lidar com esse processo... eu tava até assistindo essa semana um filme que é bem antigo, aquele Coach Carter, que é de um fantástico, assim, de um treinador, né? Um filme que traz que ele luta contra todo mundo ali numa escola, porque ele é uma escola pobre, e aí o time de basquete, ele vai treinar o time de basquete, e ele fala, não, mas não é só treinar o time, eu quero treinar a vida, as pessoas, então eles têm que estudar, têm que ser disciplinados e tal, porque ele via que a maioria dos estudantes daquela escola se destacavam no esporte, mas depois que saíam da escola, não iam seguir nada, iam pra bandidagem, iam pra outros caminhos, exatamente por ser de uma comunidade carente. Ele falou, não, eu tenho que desenvolver outras coisas. E aí ele passa por momentos no filme de que todo mundo tá contra ele. E eu vejo muito isso no líder. Cara, às vezes você vê o caminho, você se acredita muito no certo que você está fazendo. Só que às vezes a sua equipe, o CRM,
Sim. Você sabe, né? Você já buscou, você estudou, você verificou, já testou e sabe que aquele é o melhor caminho. Só que se você não tem essa inteligência emocional pra aguentar a porrada, pra equipe, mas que tem que preencher esse negócio, que saco, eu nunca fiz isso e tal, e as pessoas contra, então é uma convicção muito forte e perceber que as pessoas estão com raiva não é da pessoa que você é, mas é daquela situação. E saber que aquilo lá na frente vai dar certo. Eu acho que a inteligência emocional pra isso é extremamente desafiador, mas muito importante. E o terceiro pilar que eu vejo é criatividade. Que é o que você falou, o atendimento, quando a gente tá falando de gente, não é tudo igual. É isso. E aí você tá como líder ali, um é motivado pelo incentivo. Não, vamos lá, você vai conseguir. O outro, às vezes, é na cobrança. Poxa, é no desafio, né? Poxa, você não vai conseguir bater meta esse mês, logo você, o cara, opa, peraí. Então esse conhecer e ser criativo na forma de falar, né? Pra mim, esses 3 pilares resumem muito do que você trouxe, assim, né? Comunicação, gestão emocional e criatividade. Cara, tanto que são 3 pilares que eu tenho trabalhado muito nas empresas, assim, exatamente porque todas as trocas que eu tenho parece que se resumem nesses 3 pontos, assim, pilares base, né? E aí, vindo do comercial, cara, até conversava numa empresa hoje de manhã que tava dando treinamento, que o comercial ele é algo que não tem como você meio que enganar, enrolar. Porque às vezes tem algumas áreas que, lógico, vão aparecer ali o seu trabalho, outras mais, outras menos, mas tem umas áreas que você consegue... o currículo conta muito. O cara vai chegar lá, não é tantas pós, então a gente falou da importância de estudar, ok. Mas, cara, vendas não tem essa de... Tem aquela frase, né? Vendedor não tem passado. Porque você pode chegar... Eu lembro quando eu cheguei no mercado imobiliário também tinha muito... Você via, cara, 3 pós, mestrado, doutorado, não sei o quê, mas, amigão, se você não vender... Dane-se, né? Então, eu vejo que é o leão por dia que as pessoas falam de. Né, não sei se eu gosto muito da analogia de ser uma guerra, porque eu acho que pode ser leve, mas é extremamente desafiador. Porque por mais que você tenha conhecimento, a palavra é essa. Cara, é extremamente desafiador. Eu passei muito por esses altos e baixos. Às vezes você é campeão de vendas e tá todo mundo, nossa, parabéns. Daqui a pouco, cara, você tá 2, 3 meses e o resultado e você não sabe o que fazer. Né? Como que você vê esse processo para a área comercial? Então, como você busca trabalhar isso com os seus vendedores, né, nos seus negócios que você tem, esse processo de fazer o que acredita mesmo no momento das baixas ali, como você trabalha essa gestão dessas pessoas que é extremamente complicado, né? Às vezes a pessoa, você sabe que é boa, mas não tá performando naquele momento. Não, e tem gente que passa por fase que você e a pessoa não consegue identificar qual é o problema. Exato. Eu também acho que você tá fazendo tudo certo, né? Tem fases que é isso. Sim. Mas aí, você como liderança, você tem que se pôr num papel como um mentor também, sabe? Para você também não ficar ali totalmente imerso àquela uma pessoa ou àquela fase, né? Porque, né, a gente brinca, né? Imagina se todo médico ele tivesse ali todo um envolvimento ali, ele não conseguiria atender o próximo, né? Sim. Então ele tem que ter um limite ali para você poder ajudar. Por quê? Porque no final das contas, cada um vai ter que fazer a tua parte. Cada um no final do dia vai ter que falar o que eu fiz hoje, o que eu deixei de fazer. E o que eu acho que o profissional, principalmente de vendas, né, que tem esse negócio da oscilação, ele precisa construir algumas caixinhas de positividade, de coisas boas, de estoque. Vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Acho que um vendedor, quando ele está bem sucedido, ele tem a obrigação de fazer uma reserva financeira. Sim. Ele precisa construir isso, principalmente na corretagem. Ele precisa fazer um colchão, né? Eu costumo dizer que essa reserva é uma pólice de seguro. Eu ponho o seguro no meu carro, mas eu não quero usar. Sim. Mas se acontecer de acidente ou de roubar, eu vou ser coberto com aquilo. Então, puxa, por que não você ter uma construção de reserva, né? O mundo das finanças ensina muita coisa. Eu gosto muito do tema finanças e eu acho que todo vendedor, todo empreendedor, todo intraempreendedor que quer ter sucesso, ele precisa entender isso. Porque quando ele começar a ter a primeira dose de sucesso, ele não pode simplesmente querer gastar, esbanjar, ou só investir, né? O cara pega todo o dinheiro e compra um terreno, o cara pega todo o dinheiro e compra... Vai com calma, já que você vai construir isso. A não ser que você vê alguma coisa muito diferente, aí você vai alavancando, sim, mas numa grande maioria, nos 80%, 90% das pessoas, se ela conseguir ter uma reserva,
de 6 meses, ela já consegue ter essa caixinha positiva de estou passando por 1 mês difícil, 2 meses difíceis, ela não se desespera. Sim. Então ela não vai atender com a necessidade precisando vender. Tenho que vender de qualquer jeito. Porque né? uma coisa que quem trabalha com atendimento e vendas percebe assim, ó, você fala assim, esse cara tem alguma coisa errada aí, meu. Muito querendo vender esse negócio. O que isso, meu? Esse cara não sei, né? Vou contar uma história aqui, cara. Uma vez a gente foi no Sans Club, né? E aí a gente tava pesquisando com meu cunhado lá, que mora em Curitiba, churrasqueira americana. Uhum. E aí a gente vê numa churrasqueira americana, bem legal, tal, sei lá, na faixa de R$4.000. Uhum. Aí bacana, legal, diferente. Aí o vendedor falou assim, mas eu vou apresentar uma pra vocês que tá com um preço assim sensacional. E, era muito boa, tão boa, mas tá numa oferta. Aí, sei lá, era 2.800. Cara, naquele primeiro momento a gente falou, mas aonde tá o problema, né? Aonde é a pegadinha? Cadê o erro? Será que isso aqui... Aí vai pra internet, pesquisa, moral da história. O vendedor era o cara super profissional, super sério e tava ajudando a gente. Sim. Mas a gente, no primeiro momento, criou ali uma resistência, né? Uma barreira do tipo, ele tá ganhando mais pra me vender esse. Tem alguma coisa errada. É normal, né? Eu acho que quem vive de negócios pensa isso e sabe como que funciona. Só que você, às vezes, faz isso sem perceber. Sim. Então, às vezes, você vai dar uma informação para a pessoa, entendendo que aquilo é bom para ele comprar. Mas a decisão, principalmente do meu mercado, que é o mercado imobiliário, ela é uma decisão que ela tem uma necessidade, né? Um desejo ou uma dor, e que ela tem um embasamento emocional, mas que ela se conclui com o racional. Sim. Porque ninguém compra um imóvel, né, de 300, 400, 500, 1 milhão, 2, 3, 5, 10 milhões só pela emoção ali. Então, sim, tem um lado do cerne ali que ele vai usar. E eu costumo dizer que é a hora que ele pega a caneta. Aquele momento. Aquele momento ele fala, opa, será que é isso mesmo? Então, muitas vezes, até nessa hora, a gente já teve negociações que na hora da assinatura, a inteligência emocional falou muito alto, o cara balançar, trazer todos os medos dele para aquele momento e você ter que calibrar, você ter que balizar aquilo para você conseguir driblar, fazer com que a coisa aconteça. Então, acho que ter uma reserva financeira para você poder entender que aquilo vai te ajudar no fator psicológico, ter a autorresponsabilidade, sabendo que é você que precisa fazer, porque infelizmente muitas vezes tem pessoas que ficam pensando, né? Eu acho que se o mercado, a economia, o sempre governo, sempre para fora, né? Nunca para dentro. E saber que você tem um senso de realidade, que nunca você vai estar num momento só de crescente. Então vai ter momentos de estabilização, vai ter momentos de queda, vai ter momento de oscilação. Então você ter essa clareza, ter uma reserva financeira para administrar tudo isso, né? Conseguir olhar para essas fases, a pessoa consegue viver bem melhor. E eu, particularmente, acho que o mercado imobiliário ele é generoso. Sim. Porque quando você pega um período muito bom, você consegue ter ganhos interessantes, né? É uma das profissões que o percentual comissão é uma das maiores, sim, porque o valor de um imóvel tem um valor agregado muito grande. Sim. Então, eu acredito que ter algumas reservinhas, você ter a autorresponsabilidade que você precisa fazer, pensando como um CLT, né? Você precisa sim, cumprir a carga horária. Sim. Então, você quando um corretor, você quando um empreendedor e um gestor, você cumprir com aquilo. O time saber que pode contar com você naquele dia, que pode contar com você naquela semana, que você tá ali, vai fazer chuva, vai fazer sol, você vai estar lá. E ter essa noção que o mercado ele oscila. Porque, pelo incrível que pareça, eu vejo pessoas que têm 10, 15, 20 anos de mercado que ainda não entendeu que é cíclico, né? Então, puxa, quantos e quantos mercados são cíclicos, né? Não tem só o mercado imobiliário, são vários, sazonais, cíclicos. Sim. E normalmente aquele que segue uma linha, né? Vamos pensar aqui, o PF, né? O arroz e feijão ali, a alimentação. Ele não tem tantas margens, você não consegue ter sim, grandes retornos, mas você tem uma estabilidade. Então você vai trocar uma pela outra, né? Sim. Nem qualquer investimento, né? Perfeito. Quanto mais risco, mais retorno. Sim. Então, a pessoa vai entender isso, né? É um conceito básico das finanças, né? Risco corre do lado ali. Sim. E, cara, vocês conseguiram um resultado muito interessante, né? Em toda essa construção que vocês vêm fazendo dentro da Carisma, esse crescimento. E aí veio, né, o novo corretor, que é esse projeto que vocês
pô, aprendemos muito fazendo, gerando, desenvolvendo pessoas, agora levando isso para fora também, para quem quer se desenvolver no mercado imobiliário e lidando com isso, né? Mentorando pessoas, desenvolvendo pessoas, principalmente no mercado imobiliário. Qual que você percebe que é o maior erro que os corretores cometem, assim, que vocês buscam trabalhar, principalmente na Carisma e no novo mercado, que é algo que você vê que realmente impacta e muitos corretores acabam cometendo, assim, e acaba atrapalhando o resultado? Eu vejo que a grande maioria dos corretores, eles são muito espertos, muito ligeiros. Então eles têm uma bagagem, eles sabem da mentalidade, da negociação, do desconto, do parcelamento. E ele acaba muitas vezes descredibilizando se atualizar, porque ele acha que ele já sabe tudo. Então eu já ouvi isso diversas vezes, né? Então respondendo a tua pergunta, bem ali no meio da pergunta mesmo, né? Qual é o erro? Eu acho que o erro é a pessoa não entender que o mercado mudou, não entender que as relações pessoais e humanas também mudou. Como você disse agora há pouco, né, a gente ouvia no passado nosso, né, chegou no trabalho, esquece a vida pessoal, Sim. chegou em casa, esquece o trabalho, né, e com o tempo a gente foi evoluindo e percebendo que não é assim. E a gente foi evoluindo e percebendo que muitas vezes a pessoa, ela decide alugar, e aí a decisão dela de alugar, não comprar, tem um porquê. Porque hoje ele tem muito mais acesso a algumas informações que ele não tinha antes. Sim. E aí você, profissional da corretagem, você sabe contrapor esse raciocínio? Você sabe explicar para ele que aquela região que você está oferecendo tem um potencial de valorização porque vai ter um estádio próximo, uma estação do metrô, uma melhoria de vias e que comparado com o tempo ele também vai ter esse mesmo ganho, só que ele vai estar vivendo naquilo que é dele por um tempo. Então, contrapor, fazer essa explicação como investimento é uma dificuldade. Então, hoje, o índice que mais se fala, né, que é o terror e o favorecedor do mercado é a taxa Selic, né? A taxa Selic, a taxa Selic, a taxa Selic. Só que existem vários outros fatores, né? Então, tem o terrenista, tem o incorporador, tem o construtor, tem o investidor, tem vários tipos de pessoas do mercado imobiliário. E aí o corretor, se ele não entender isso, né, se ele não entender que cada pessoa busca um objetivo, não é só comprar para morar, é para comprar para morar fazendo uma decisão inteligente e que faça o teu patrimônio crescer. E aí, se você não tem argumentos para explorar isso, você acaba não agradando, não convencendo. Por quê? Porque aquela pessoa também se desenvolveu. Sim. Aquele profissional, hoje, ele tem acesso a muito mais informações. Então ele chega sabendo mais do que o corretor. Exato. Do imóvel, da área, da região. O cara já fala sobre um consórcio, o cara já fala sobre um home equity, o cara já fala sobre um refinanciamento, coisa que às vezes você vai conversar com o corretor, ele não sabe como funciona. Sim. Então, essas coisas de compra dessa forma, alavancagem, formatos, interveniente quitante, explicar e tratar tudo isso é o que faz o corretor se diferenciar quando ele está atendendo um advogado, um contador, um comerciante, né, um médico, tipo, sim, pessoas que vão estar ali na sua frente e que é corriqueiro. Sim. Você vai atender o atendente da padaria para uma situação e você vai atender o dono da padaria para outra. Sim. E o corretor precisa estar pronto, porque são negócios. Então, o maior erro é você não acreditar que isso pode te ajudar. Sim. Edu, você olhando para sua vida, né? Você veio de uma realidade humilde, e teve todo esse crescimento, esse desenvolvimento, hoje com resultados aí interessantes. Qual que você percebe que é o seu maior diferencial, olhando para você, do Edu? Qual que você acha que é o principal diferencial que fez você conseguir os resultados que você tem hoje? Uau! Essa a gente não combinou, é brincadeira. Bom demais. Cara, olhar para dentro assim e tentar jogar alguma coisa que seja agregadora, né? E não fique exaltando ali o ego e tal, não é tão simples. Então, eu penso que uma das coisas que eu valorizo e que eu acho que fez a diferença para mim no tempo, tá? No tempo. É eu ser uma pessoa que sempre busca me aprofundar. Eu sempre, então, pensar em vendas, né? Eu sei lá quantos livros eu já li, tipo, de negociação, de atendimento, de perfil DISC, de persuasão.
Então eu me aprofundo, e aí eu sou aquele cara tipo série do Netflix, sabe? Quando começa a assistir tem que acabar logo. Então, tipo, eu gosto disso. Então, eu vou aprender sobre finanças. Cara, eu vou ver podcast, vídeo no YouTube, série sobre finanças. Não, puxa, eu vou ver sobre negociação, sobre vendas. Então, eu acho que uma coisa minha que também tem um lado negativo, que aí eu paro de ver outras coisas, eu fico ali obcecado, aprender. Então, né, agora a gente está num processo também de um aprendizado aí que eu tô correndo atrás, que é referente a franchise, né, franquias, e, cara, é um universo. Então, assim, você lê sobre, você estuda sobre, você vê podcast sobre, artigos sobre, e aí o algoritmo ajuda a gente hoje, né? Começa a mandar tudo que tem a ver. Então, eu acho que um ponto favorável é assim, viu uma coisa que você acredita, se dedica por um mês, um ano, cada tema é um tempo, Sim. né? Comece um livro e termine, faça um curso e conclua ele. Então, eu acho que o grande ponto de, às vezes, você começar a fazer algo e aí no meio do caminho não ficar tão legal e desistir, não é um ponto que eu tenho como uma característica. Eu normalmente começo e eu vou até onde tem que ir mesmo e, graças a Deus, eu nunca me envolvi com algo que deu errado, mas não só porque a gente foi bom, mas porque a gente foi ajustando no meio do caminho. Porque o grande segredo não é você acertar de primeira, Sim. é você ir lapidando isso com o tempo. Pô, que legal, fantástico, cara. Tem um pressuposto da PNL, que é uma linha do desenvolvimento humano, né, que é um dos pressupostos, é uma das bases que eles trazem, assim, que na vida não existe fracasso, existe feedback. Então, quer dizer o quê? Cara, não existe fracasso, existe resultado. Tentei de uma maneira, não deu certo. Só significa que eu preciso tentar de uma forma diferente. Que é inclusive a diferença da insistência que eu vejo pra persistência, né? Uhum. O insistente é aquele que fica tentando bater o burro em ponta de faca, No né? mesmo lugar. No mesmo lugar. E, cara, né, vai continuar fazendo a mesma coisa, o mesmo resultado. Agora, persistente é aquele que é o que você trouxe. Pô, tentei, não deu certo. O que eu preciso fazer diferente? Tentar por aqui, não deu certo também e tal. E é a diferença aí dos resultados. E, cara, e parabéns pelos seus resultados aí. As nossas trocas, eu sempre aprendo muito. Né? Então, se deixar a gente ficar falando aqui 3 dias, né? Porque a gente gosta de desenvolvimento humano, pessoas, negócios. Então, tenho certeza que foi um bate-papo muito rico para quem assistiu. E eu quero, né, o momento merchan agora, aquele momento que, como as pessoas te encontram, enfim, pode falar dos seus negócios. Legal. Aquele momento que você pode utilizar esse canal aí para que as pessoas possam te encontrar, ter mais contato. Legal. Aí contigo. Tô aqui, né? Aqui. Então, vou passar minhas redes sociais. Legal. Bom, para você me achar, sou Eduardo Lima, vai me achar facilmente lá no Instagram. E você pode entrar também nos negócios que eu faço parte. Então, Carisma com K, Carisma Imob, a imobiliária. O Novo Corretor, a empresa de formação e treinamento para gestão, para donos de imobiliário, para corretores. E também o Naka Sabor Oriental, que é um restaurante, que é quanto à questão do aprendizado novo. Sim. Então, entrando na minha rede social, você vai ver todas essas marcações lá na minha bio. E aí, quem quiser me acompanhar, quiser conhecer um pouco mais dos negócios, chamar no direct, estão aí para compartilhar, aprender também. Estamos aqui sempre para aprender e contribuir com a turma. Legal. Aí. O restaurante fica onde? Fica em Guarulhos. Fica lá na Vila Augusta. Vou lá. Bora lá, vamos marcar. Então, tá convidadíssimo. Legal. Cara, eu costumo falar que a gente nunca tem noção do poder da internet, onde essa troca pode chegar, né? Pode ser que, sei lá, daqui a um tempo tenha uma pessoa vendo isso aqui do Japão, qualquer outro lugar do mundo. Mas eu sempre gosto de trazer para finalizar assim, você traga uma mensagem que você sente no seu coração aí, que vem para você agora, que para alguém que tá assistindo agora, que mensagem que você gostaria de deixar aí pra gente finalizar esse bate-papo? Legal. Bom, eu acredito que a nossa vida ela é uma passagem. Então, se a gente se olhar como um grão de areia na praia, a gente vai se ver ali entre um grão entre milhares e centenas de milhares de outros grãos, né, de areia ali. Então, a gente poder viver isso de forma verdadeira, a gente conseguir desfrutar isso dia após dia. Então, não importa se você saiu da periferia, se você não fez uma faculdade, se você não conseguiu ter êxito no seu negócio hoje, mas que você faça valer esse grão que você é, porque a vida é isso, a cada dia aprendendo um pouco, e a soma, né, dessa areia faz ali uma boa praia, onde as pessoas juntas podem aproveitar e viver. Então,
hora a gente vai estar apoiando, hora a gente vai estar sendo apoiado, então que você acredite que o teu amanhã será melhor do que o teu hoje. Eu superei várias coisas na minha vida, passei por muitas situações e sempre pensei que vai fazer sentido, será um dia melhor. E a cada dia, por acreditar nisso e ter fé em Deus, que eu consegui hoje estar aqui com você, honrando aí a minha saúde, a minha visão, o meu discernimento e podendo transmitir para algumas pessoas. Então, que as pessoas acreditem mesmo que as coisas vão acontecer de forma positiva. Pô, Edu, sem palavras. Obrigadão mesmo pelo seu tempo aí. Eu sei que vocês estão em meio a lançamentos e correria. Foi legal. É um prazerzaço ter você aqui com a gente. Obrigado mesmo. Foi bom. Muito sucesso em todos os negócios, que você possa contribuir aí, continuar contribuindo com a vida de muitas e muitas pessoas. E obrigado a você também que esteve aqui até agora com a gente, que pôde participar, acompanhar. Espero que você tenha aprendido bastante e que você também possa divulgar isso, porque tenho certeza que você conhece pessoas que podem ser beneficiadas com esse bate-papo. Então curte aí, segue o Espaço Mind, onde a gente gera vários conteúdos para você. E é isso. Um grande obrigado, um forte abraço e até o próximo Open Mind.